Muito bem, vamos seguir agora uma intervenção no Ministério das Obras Públicas e Habitação, que neste momento encontra-se a falar ao representante desta instituição. Isso com o bem-estar das nossas populações, a quem devemos servir e servir bem. Sentimos-nos também honrados pela presença que no dia a dia interagem conosco, a quem endereçamos o nosso agradecimento pela pronta aceitação do nosso convite em participar nesta reunião importante do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Quero ainda expressar a nossa gratidão aos órgãos de comunicação social que, com o seu trabalho diário, ajudam-nos a comunicar e a fazer chegar a visão e as realizações do Governo às comunidades e, sobretudo, a salvaguardar o interesse nacional. A vossa presença aqui não é apenas para cobertura jornalística, é também parte da construção de uma narrativa nacional de desenvolvimento, de transparência, inclusão e de prestação de contas. Minhas senhoras, meus senhores, este Conselho Coordenador realiza-se num contexto de início de um novo ciclo de governação, liderado por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, marcado por reformas institucionais e funcionais, estratégicas e por uma exigência crescente de resultados concretos e impactantes para os cidadãos. Entre as reformas referidas, destaca-se a alteração da natureza e das competências das obras públicas, habitação e recursos hídricos, consagrada no Decreto Presidencial número 12, 2025, de 6 de fevereiro, que redefiniu o papel do Ministério no quadro institucional do Governo, onde passou a deter a responsabilidade pela componente da urbanização, construção, manutenção e reabilitação de infraestruturas sociais, designadamente estabelecimentos de ensino, unidades sanitárias e outros edifícios públicos, enquanto as matérias relativas às estradas e pontes foram transferidas para o setor de transporte e logística. Como é do conhecimento, o nosso país é de alto risco climático, o que exige do setor o desenvolvimento de estratégias claras para mitigar o risco de exposição das infraestruturas sociais e económicas, principalmente das nossas comunidades, num contexto de alterações climáticas que se traduzem em cheias frequentes, secas cada vez mais severas e ciclones que colocam à prova a nossa capacidade de inovar na proteção de vidas e de preservação dos esforços de investimento do Governo. É neste ambiente exigente em que realizamos este Conselho Coordenador sob o lema reforçando mecanismos para uma urbanização planeada e construção de infraestruturas resilientes rumo ao desenvolvimento sustentável. Este lema nos desafia a refletir e a agir em torno de 5 grandes eixos estruturantes. Primeiro, a reforma e modernização das instituições do setor de obras públicas, habitação e recursos hídricos. Aqui somos chamados a refletir sobre como assegurar as mudanças estruturais em curso se traduzem em instituições mais fortes, mais eficientes, mais próximas dos cidadãos, que contribuem para a redução das assimetrias e para a universalidade dos serviços, bem como para o alcance das metas dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Governo. Segundo, a urbanização e habitação acessível para todos. Desafiamos neste eixo para uma reflexão conjunta sobre que modelo urbano queremos construir e como assegurar que o direito à habitação, consagrado na Constituição da República, se traduz em realidade para a juventude. Queremos, sobretudo, debater como as famílias moçambicanas de média e baixa renda tenham acesso à habitação. Como devemos promover um desenvolvimento territorial sustentável e equitativo
integrando infraestruturas básicas, ordenamento urbano e rural e gestão ambiental. Terceiro, a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Como gerir a água de forma sustentável, equilibrada e inteligente, num país onde a abundância e a escassez coexistem no mesmo território? Como preservar os esforços de investimento do governo que ciclicamente são reduzidos ao mínimo pela incidência de eventos extremos? Que estratégias definir para a melhor gestão de bacias compartilhadas e mitigar o risco de poluição? Quarto, a concepção e construção de infraestruturas públicas de qualidade, resilientes e adaptadas às exigências climáticas. Neste tema, desafio a todos a uma reflexão sobre como garantir que cada escola, cada hospital e cada obra pública sejam sinônimos de qualidade, durabilidade e resiliência. Que modelo de desenvolvimento de infraestruturas públicas queremos e que participação de associações profissionais e parceiros pretendemos ter. Quinto e último, a mobilização de financiamento e parcerias. Como transformar a cooperação e o investimento em instrumentos reais de progresso, sustentabilidade e desenvolvimento humano? Como maximizar a mobilização de recursos financeiros e atrair ações de iniciativas privadas no desenvolvimento de projetos e programas sociais e melhorar os indicadores-chave de desempenho? Estas são as questões estruturantes que nortearão os nossos debates ao longo destes 2 dias, pois este é o fórum certo para a reflexão estratégica, mas também de afirmação da nossa determinação em reformar o setor, modernizar as instituições e preparar respostas às questões concretas dos moçambicanos. Queremos também que cada debate seja objetivo e desprovido do complexo de hierarquias institucionais, que cada ideia tenha consequência e que cada compromisso se traduza em resultados concretos para os cidadãos. Se os desafios são imensos e as exigências cada vez maiores, a primeira resposta a dar é que olhemos para dentro de nós próprios, para as nossas instituições e para a forma como trabalhamos. Foi por isso que logo no início desse ciclo de governação avançamos com reformas profundas no setor, orientadas por Sua Excelência, o Presidente da República, Daniel Chapo. Reformas que não são apenas ajustes administrativos, mas mudanças estruturais para garantir que o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos esteja à altura das responsabilidades que o país e os cidadãos esperam de nós. Os desafios que enfrentamos hoje refletem, por um lado, a demanda crescente dos cidadãos pelos nossos serviços e, por outro lado, a urgência de termos um setor capaz de responder com qualidade, eficiência e transparência. Minhas senhoras e meus senhores, para responder aos desafios, avançamos com um conjunto de reformas estruturantes e profundas no setor, orientadas para garantir maior eficiência, transparência e impacto no dia a dia da população. Estas reformas assentam-se em 5 pilares centrais: a criação da Administração Nacional de Obras Públicas, abreviadamente designada por ANOP, como braço técnico operacional do Estado, responsável pela construção, manutenção e reabilitação de infraestruturas públicas. Com esta medida, o país ganha uma instituição focada, rigorosa e eficiente, capaz de assegurar a rápida implementação dos projetos e programas de infraestruturas públicas de forma integrada, promovendo a padronização, a qualidade e sustentabilidade das obras públicas. A reforma do subsetor de abastecimento de água e saneamento, onde se prevê a especialização das entidades desse subsetor, por forma a resolver de forma coordenada as assimetrias das coberturas entre o meio urbano e rural, bem como entre os serviços, ou seja, acelerar as coberturas de água e saneamento, independentemente do meio em que vive a população, se é urbano, se é rural. Assim, esta reforma prevê
entre outros, a transformação do FIPAG no Fundo do Subsetor de Abastecimento de Água e Saneamento, que passa a ter atribuições de mobilizar recursos, gerir projetos e desenvolver infraestrutura de abastecimento de água em toda a cadeia. A transformação da AIAS em Instituto Público, com atribuições de gerir todo o patrimônio de abastecimento de água e saneamento, gerir transitoriamente os sistemas de abastecimento de água e saneamento, bem como promover a participação do setor privado na promoção dos serviços. A aproximação de serviços cada vez mais ao cidadão e assegurar respostas rápidas e eficazes às preocupações das populações e comunidades através de unidades de negócios operacionais de nível provincial. O fortalecimento do papel da DINAS, reposicionada como centro de planificação estratégica para a monitoria e definição de políticas do subsetor alinhadas com o Programa Quinquenal do Governo, a ENDE, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A consolidação da inspeção de obras públicas e do Laboratório de Engenharia de Moçambique. Instrumentos que garantem a qualidade, fiscalização e responsabilização em cada obra executada. Estas reformas representam o compromisso político do Governo com a eficiência, a transparência e a proximidade ao cidadão e constituem a base sobre a qual vamos edificar o futuro das nossas obras públicas, do abastecimento de água, do saneamento, da habitação e da gestão dos recursos hídricos. Minhas senhoras e meus senhores, a gestão integrada dos recursos hídricos é um dos pilares estratégicos do Programa Quinquenal do Governo 25-29 e representa um dos maiores compromissos do nosso Ministério neste novo ciclo de governação. A nossa missão é clara: garantir água em quantidade e qualidade para todos, colocando esse recurso ao serviço da vida, da economia e do ambiente, transformando cada gota num motor de desenvolvimento e esperança para os moçambicanos. Vivemos num contexto de mudanças climáticas que desafiam diariamente a nossa capacidade de planear e proteger vidas. O nosso país está exposto a eventos extremos e recorrentes, cheias, secas e ciclones que afetam populações, destroem infraestruturas e comprometem o abastecimento de água. Daí que devemos desenvolver estratégias de resiliência climática. Por isso, estamos a reforçar a capacidade nacional de previsão e resposta, modernizando o sistema de monitoria hidrológica e melhorando a circulação e informação em tempo útil. Queremos garantir que os alertas chegam a tempo às comunidades e aos gestores das bacias hidrográficas para que nenhuma decisão dependa apenas da sorte, mas sim, efetivamente, da ciência e da prevenção. Caros participantes do 11º Conselho Coordenador, a capacidade de armazenamento de água a nível nacional continua bastante reduzida, situando-se em cerca de 59,2 mil milhões de metros cúbicos, o que representa apenas 30% do escoamento médio anual. Se excluirmos a hidroelétrica de Cahora Bassa, esta capacidade de armazenamento baixa para aproximadamente 5%, o que evidencia a vulnerabilidade do país face aos fenômenos extremos, face à capacidade de retenção da água que cai das chuvas e que precisamos dessas no período de estiagem e período das secas. É neste contexto que o Governo está fortemente empenhado na construção e reabilitação de infraestruturas hidráulicas estratégicas como barragens, pequenas represas, diques e sistemas de retenção, com impacto direto no setor produtivo, em especial na agricultura e na indústria. Entre as prioridades, destacam-se a construção de novas barragens estratégicas, nomeadamente Locomoe, em Niassa, Moera, em Cabo Delgado e Macuge, em Nampula. Estas barragens não foram escolhidas por acaso. Olhando para as 3 regiões do país, o Norte é a região com menos capacidade de retenção da água. Daí que neste programa quinquenal foram escolhidas as 3 barragens, particularmente para a região do Norte.
Paralelamente, vamos massificar a construção de pequenas barragens e reservatórios escavados em zonas áridas e semiáridas e a reabilitação de diques de proteção nas bacias do Incomate, Limpopo, Zambeze e Licungo. A materialização destas ações irá contribuir para o aumento da segurança hídrica, dinamizar a atividade agrícola, abeberamento de animais, proteger famílias e infraestruturas sociais e econômicas para uma melhor resposta aos efeitos de alterações climáticas, preservação dos investimentos do governo e do privado. E continuaremos a expandir e modernizar a rede nacional de monitoria de recursos hídricos e o sistema de aviso prévio de cheias, de modo a tornar o nosso sistema nacional mais robusto, mais previsível e mais eficaz na gestão de riscos. A diplomacia hídrica é outro eixo que continuaremos a fortalecer. A água que atravessa as nossas fronteiras não conhece geografia política. Por isso, deve ser gerida com diálogo e cooperação constante e evolutivos. Neste quinquênio, está prevista a elaboração do acordo sobre o rio Rovuma, com a Tanzânia e o Malau, e a revisão do acordo do Imbulese, com o Reino de Eswatini, para reforçar a gestão conjunta e garantir os caudais ecológicos necessários aos equilíbrios ambientais e de ecossistemas. O sucesso destas ações dependerá naturalmente da nossa capacidade de mobilizar recursos e parcerias. Minhas senhoras e meus senhores, água e o saneamento são os serviços mais visíveis e mais exigidos pelos cidadãos. Aqui somos chamados a dar respostas rápidas e eficazes para a universalização do serviço de abastecimento de água e saneamento. A nossa visão é clara: avançar, passo a passo, rumo à universalização do acesso, com prioridade para as zonas rurais, urbanas e os grupos mais vulneráveis, e reduzir as assimetrias na prestação de serviço público de abastecimento de água e saneamento. Para o presente quinquênio, temos como prioridade, trazemos aqui alguns exemplos de uma lista de várias atividades que estão dentro do nosso plano quinquenal 25-29, construir 154 sistemas de abastecimento de água em todo o território nacional, estabelecer 133 mil novas ligações domiciliares nas cidades, vilas e zonas rurais, construir e reabilitar um total de 3 estações de tratamento, sendo 2 de águas residuais nas cidades da Beira e Quilimane e outra de lamas fecais em Tete. Parte delas já estão em curso. Reabilitar o sistema de drenagem e de proteção costeira da cidade da Beira e efetuar mais de 6 mil ligações de esgotos e 680 sanitários dentro públicos, escolares e hospitalares. A conjugação destas ações permitirá expandir o acesso à água potável, com vista a incrementar a cobertura nacional do abastecimento de água dos atuais 62 para 68 e do saneamento dos atuais 37 para 47 no final do presente quinquênio, beneficiando adicionalmente 5,6 milhões de pessoas à escala nacional. Caros colegas, ilustres convidados, a gestão sustentável da água e dos recursos hídricos está profundamente ligada à forma como planeamos, ocupamos e desenvolvemos o nosso território. Não podemos falar da segurança hídrica sem falar de urbanização planificada. A água que hoje armazenamos e protegemos deve chegar de forma ordenada e sustentável às novas centralidades urbanas, às zonas habitacionais e aos espaços produtivos que estamos a construir. É por isso que a visão do Ministério vai muito além da construção de infraestruturas isoladas. Ela integra a habitação, o ordenamento territorial, o saneamento e a gestão ambiental, no mesmo propósito, melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos, promover um desenvolvimento equilibrado e inclusivo. A forma como urbanizamos as nossas cidades, estruturamos a terra e desenhamos os espaços públicos, determinará também como preservar os nossos recursos naturais, como mitigamos os recursos de cheias e erosão e como garantimos a segurança das futuras gerações e reduzimos a dispersão das comunidades. E é nesse espírito que avançamos com o grande desafio da habitação e da urbanização, uma área onde o nosso compromisso é tornar a terra infraestruturada e a habitação condigna uma realidade concreta,
palpável e transformadora na vida das famílias moçambicanas. Caros participantes do 11º Conselho Coordenador do MOP, o processo de urbanização está a intensificar-se e coloca-nos diante de um duplo desafio: acompanhar o crescimento das cidades e vilas com planeamento e resiliência e garantir que cada moçambicano tenha acesso a um espaço digno para viver. Face ao crescimento rápido da população, a urbanização é inevitável, mas não pode ser de forma desordenada. Cabe a nós, enquanto setor responsável, ao nível do governo, transformá-la numa oportunidade de desenvolvimento econômico e social, onde o território, a habitação e as infraestruturas convergem para gerar inclusão, produtividade e qualidade de vida. Quando Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, tomou posse, lançou um conjunto claro de desafios: reformar o setor imobiliário, garantir o acesso à habitação condigna e modernizar a gestão territorial com uma visão de inclusão, sustentabilidade e justiça social. Foi nesta base que assumimos o compromisso de fazer reformas profundas no setor habitacional e imobiliário, assentes em 3 prioridades: transformar o padrão das habitações, sobretudo nas zonas vulneráveis a desastres naturais, tornando-as mais resilientes e seguras; regular o mercado imobiliário para reduzir o custo da habitação e materializar a infraestruturação da terra, criando bases sólidas para a expansão urbana sustentável e de condições para que os jovens e famílias de renda baixa e média tenham oportunidade de constituir as suas famílias condignamente; introduzir pacotes fiscais específicos e rever políticas de importação de materiais de construção para estimular a produção local e promover a industrialização nacional. Estas orientações de Sua Excelência, o Presidente da República, constituem a bússola da nossa atuação, orientando todas as reformas e ações do setor. Elas lembram-nos que a habitação não é apenas um teto, é dignidade, é estabilidade, é prosperidade. Inspirado por essa visão, o Governo lançou o projeto de Terra Infraestruturada, um marco transformador na política habitacional e urbana do país, como prioridade deste ciclo de governação. Esta iniciativa simboliza o compromisso de criar espaços planeados, integrados e equipados que ofereçam não apenas um lugar para habitar, mas condições para viver com dignidade, com acesso à água, energia, saneamento, educação, saúde, lazer, segurança e outros serviços básicos. O projeto de Faiqueto em Vila Cruz é o primeiro exemplo desta nova abordagem, com 1.200 talhões infraestruturados. Faiqueto marca o início de um ciclo em que o governo deixa de ser apenas um provedor de terra para se tornar um garante de urbanização sustentável, um modelo que integra planeamento, resiliência climática, desenvolvimento econômico local, criação de novas centralidades. Minhas senhoras e meus senhores, para o presente quinquênio, o Governo prevê a infraestruturação de mais de 49.000 talhões em todo o país, priorizando as províncias com maior densidade populacional e maior pressão urbana. Estão em curso a preparação de novas centralidades urbanas integradas em Matutuine, Mocuba e Lixinga. A implementação destas ações vai contribuir para a criação de novas oportunidades habitacionais para jovens, ordenar o território e dinamizar a economia locais, respondendo assim de forma prática às orientações do chefe do Estado. A construção de habitação não deve ser vista apenas como uma responsabilidade exclusiva do Estado. Ao Governo cabe assegurar as casas sociais destinadas às famílias de média e baixa renda e criar condições infraestruturais e políticas públicas que facilitem iniciativas e contribuam para o acesso à habitação. Reconhecendo que o setor habitacional constitui um motor de desenvolvimento econômico que propicia a criação de uma cadeia de valor que envolve indústria, emprego, engenharia, crédito e inovação, o Governo definiu como prioridade a promoção e facilitação de iniciativas privadas para responder à crescente demanda por terra infraestruturada e habitação acessível. Exemplos concretos desta visão de cooperação com o setor privado é a recém-lançada A Cidade Jovem, que contempla 6.000 apartamentos, e Cidadela Petroquímica, que combina
à área industrial e habitacional. Caros colegas, distintos parceiros, as obras públicas são um reflexo visível da presença do Estado e a prova concreta da sua capacidade de servir o cidadão. É através das escolas, hospitais e edifícios públicos que se mede o alcance real das políticas públicas. Por isso, construir com qualidade e planear com responsabilidade é mais do que uma missão técnica, é um dever político e patriótico. Permitam-me partilhar com os presentes que a criação da Administração Nacional de Obras Públicas introduz uma nova abordagem de gestão das infraestruturas públicas, baseada no rigor, na padronização, transparência e sustentabilidade, com modelo de visão de atuação integrada e coordenada em 3 vetores. Padronizar projetos e processos construtivos, assegurando coerência e qualidade em todo o território nacional. Otimizar a utilização dos recursos financeiros destinados à construção de infraestruturas públicas. Promover soluções construtivas, sustentáveis e resilientes, preparadas para os desafios das alterações climáticas e para a durabilidade das infraestruturas. No quadro da melhoria da construção, o Governo está a desenhar políticas e ações estratégicas para introduzir e disseminar materiais alternativos com base em recursos locais e tecnologias simples, com o objetivo de reduzir os custos de construção, melhorar a durabilidade das infraestruturas e criar oportunidades de geração de rendimento, sobretudo nas comunidades rurais. Por isso, aqui é chamado o Laboratório de Engenharia de Moçambique a intensificar a investigação e o estudo sobre materiais alternativos adaptados às especificidades de cada região do país, reforçando a inovação e a sustentabilidade. Paralelamente, o Governo está a regulamentar a certificação dos materiais de construção, especialmente os mais usados na habitação, como betão, metálicos e pré-fabricados, por forma a melhorar a qualidade das obras e reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Caros participantes, apesar dos avanços mencionados, ainda permanecem desafios de assegurar que todas as infraestruturas públicas sejam resilientes e sustentáveis, respeitando os padrões modernos de qualidade num contexto de recursos limitados. Implementar a digitalização do licenciamento de empreiteiros e consultores da construção civil, um processo em curso que permitirá o controle rigoroso e transparente sobre quem executa as obras públicas e onde essas obras se localizam. Garantir a monitoria em tempo real e a responsabilização efetiva, atuando prontamente em caso de abandono ou incumprimento contratual, com sanções firmes e exemplares. Este é o caminho que estamos a consolidar. Um setor de obras públicas moderno, disciplinado e credível, onde cada edifício público é um símbolo de confiança e progresso nacional. Com estas 3 instituições, a Administração Nacional de Obras Públicas, o LEME, Inspeção Geral, o Ministério, dispõe hoje de uma arquitetura moderna e integrada de governação das obras públicas, baseada em planeamento rigoroso, transparente e de responsabilidade técnica. Minhas senhoras e meus senhores, o que esperamos deste 11º Conselho Coordenador é mais do que relatores e apresentações. Esperamos visão, debate franco e compromisso sobre contribuições de cada um de nós presentes aqui. Esperamos propostas execuíveis e que traduzam as orientações do Governo em ações com impacto no terreno. Cada um de nós aqui presente é parte da engrenagem que move o setor. É da nossa energia coletiva que depende o sucesso do MOP e o impacto das suas políticas sobre a vida do povo moçambicano. Por isso, este 11º Conselho Coordenador é um chamamento à ação e à responsabilidade, é um momento para reafirmarmos que servir Moçambique é mais do que uma função, é uma missão. E que no fim destes 2 dias, saiamos daqui com ideias claras, metas firmes e uma energia renovada para transformar o nosso setor num verdadeiro pilar de desenvolvimento sustentável de Moçambique. Assim, declaro aberto o 11º Conselho Coordenador do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que se realiza sob o lema reforçando mecanismos para uma urbanização planeada e construção de infraestruturas resilientes rumo ao desenvolvimento sustentável.
Muito obrigado. Da tenda Canemambo. Começa assim então o 11º Conselho Coordenador do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, dirigido pelo dirigente máximo deste setor, no caso o ministro Fernando Rafael, que terá duração de 2 dias, no caso hoje e amanhã, aqui na cidade de Maputo. Foram cá avançados vários pontos, com apelos a todos os colaboradores presentes para que se empenhem no máximo, para que de lá saiam decisões que vão ajudar então na melhoria dos serviços públicos neste período.